Olá, sejam todos bem-vindos ao Esquenta de Segunda, esses 10 minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar no Evangelho no Lar essa semana. E essa semana a gente continua estudando o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e vamos estudar os itens 8 e 9, a parentela corporal e a parentela espiritual, e a ingratidão dos filhos e os laços de família. O espírito encarnado na Terra, sendo uma individualidade pré-existente ao corpo, que lhe dá possibilidades, de se expressar, de viver experiências que são necessárias para o nosso desenvolvimento, no relacionamento com as demais pessoas e conosco mesmo. Então, o nosso espírito ele é pré-existente ao nosso corpo. Nosso espírito não nasce junto com o nosso corpo. Nós já tivemos várias outras reencarnações, e várias outras experiências. Assim, traz consigo o nosso espírito o resultado de outras existências, de muitas outras experiências que vão nos marcando conforme a gente vai passando de encarnação a encarnação, e que vai nos dando características próprias que constituem a nossa individualidade. Todos nós que de encarnação em encarnação, passando por todas as experiências, vamos em busca do nosso desenvolvimento, a caminho da onde a gente quer chegar, que é numa existência feliz, a caminho da perfeição, como Jesus nos explicou tão bem. Assim, minhas irmãs e meus irmãos, nós herdamos dos nossos pais o nosso corpo físico. Pela hereditariedade, pelas condições que a gente nasce, ou seja, na região, no país, de acordo com o que vai ser melhor para que a gente tenha as melhores condições para a nossa evolução espiritual. E tudo isso acontece através do nosso livre-arbítrio, porque aí a gente vai reagindo às situações, a gente vai vivendo todas as experiências, acertando, errando, mas sempre experimentando situações novas, com novas pessoas ao nosso lado, e assim trazendo junto de nós tudo aquilo que a gente já desenvolveu em outras encarnações. A gente vai se transformando de encarnação em encarnação. E é sempre importante que a gente não esqueça que a família, de sangue, ela é talvez o principal instrumento para o nosso desenvolvimento. Porque quando a gente cai numa família, quando a gente reencarna numa família, não tenham dúvidas que é a melhor oportunidade que a gente tem para o nosso desenvolvimento moral e desenvolvimento espiritual. Normalmente, ou na maior parte dos casos, mais comumente, a família em que a gente reencarna é constituída de espíritos afins. Daí que a gente encontra algumas semelhanças e algumas características, Mas também não é incomum que a gente esteja numa família com espíritos que não exatamente simpatizam conosco, porque pode ser que a gente esteja encarnado numa família onde a gente combinou, em outro plano, de reencarnarmos juntos para passar por algumas expiações, algumas provas, para que todos nós evoluíssemos. Mas pode ser que a gente esteja encarnado junto com um irmão nessa encarnação, um filho, um pai, uma mãe, um amigo, um parente próximo, que tenha sido o nosso inimigo em outra encarnação. Ou que a gente tenha prejudicado, ou que tenha nos prejudicado, Então, por isso que muitas vezes
a gente tem algum sentimento que não é o mais prazeroso quando está em contato com alguém. Não é comum, né? Muitas vezes a gente ter dificuldade com um irmão, com um filho, com um pai, com uma mãe, com alguém muito próximo e que tem relação de sangue com a gente, é parente próximo. E a gente tem dificuldades, a pessoa é difícil, nós também muitas vezes não facilitamos as coisas. E aí com um amigo, com uma amiga, ou com alguém do trabalho, ou com alguém que não tem laço consanguíneo conosco, nós nos damos muito bem. Às vezes, nos sentimos mais irmãos dessa pessoa do que daquela que tem um laço consanguíneo com a gente, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a família é um instrumento para a nossa evolução como espírito imortal que somos. Porque é vivendo e convivendo com essas pessoas, buscando ajudá-las, buscando nos ajudar, buscando amarmos uns aos outros, é que a gente entra num processo de autoburilamento, né? Onde a gente resgata débitos, faz ajustes, né? E busca o nosso desenvolvimento. Não tenham dúvidas, não tem erro nas leis de Deus. Então, se estamos encarnados numa família, é porque ali realmente está as melhores oportunidades para o nosso desenvolvimento, né? Do ponto de vista do processo reencarnatório, né? E para nossa evolução, a nossa família corporal é onde encontramos as melhores condições, né? E obviamente, né? Durante todas as encarnações, a gente vai encontrando espíritos que a gente tem mais afinidade, né? E outros que a gente tem menos afinidades, né? E isso tem relação com os laços que a gente constrói durante todas as nossas experiências corporais, né? Então, a família, ela é formada por laços espirituais e por laços corporais. E esses laços que a gente vai criando na sucessão das encarnações é que vai fazer com que a gente vá aumentando essa família. Então, por isso que Jesus, daquela passagem que eu contei para vocês a semana passada, né, quando Maria, com os irmãos de sangue de Jesus, chegou onde ele estava, numa reunião, e falaram para ele: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele pergunta, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E parece que ele está debochando, né? E ele fala para os apóstolos, para as pessoas que estão ali, fala assim: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Ele está falando não dos nossos laços corporais, mas espirituais, que a gente vai ampliando essa família espiritual e cada vez criando mais laços com mais espíritos, com mais pessoas. E quando a gente vai ver, somos todos irmãos e irmãs, né? É esse o sentido principal do amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu espero que todos vocês leiam o capítulo 14, itens 8 e 9, né? A parentela corporal e a parentela espiritual, e a ingratidão dos filhos e os laços de família. E a gente vai aprofundar esses estudos na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar, tá bom? Fiquem todos com Deus e eu aguardo todos vocês.